Olá pessoal, tudo bem? Usuários de Lombelo Planilhas. Estamos aqui para mais um vídeo mostrando aqui o funcionamento da aba Config Carteiras. Em resumo, uma carteira é um conjunto de ativos. Assim como na versão 5 nós fazíamos algumas configurações de carteiras na aba Alocação, aqui a gente vai fazer na versão 6 aqui, vamos fazer na aba Config das carteiras, config carteiras. Cada carteira vai ter um nome abreviado para a carteira. Aqui eu posso, inclusive eu vou abreviar um pouco mais, aqui eu vou botar só LC. Aqui nas small caps vou botar só SC, dar uma abreviada. A carteira de dividendos já tem um div, depois eu mostro por que precisa ser abreviado. A carteira de FIIs, vou botar só FI, tirar o S. Eu posso configurar aqui se ela é de qual é o perfil dessa carteira, né? Se é conservadora, arrojada, renda passiva ou outro perfil, você escolhe os perfis aqui. Nós temos 3 perfis sugeridos aqui, mas você pode cadastrar até 10 perfis para as carteiras. Dentro da carteira, você define o peso que cada um dos ativos vai ter, sempre fechando em 100%. As carteiras, você também define o peso das carteiras no seu portfólio. Então, eu quero ter 40% no meu portfólio em large caps, 20% em small, 20% em FIIs e 20% em dividendos, fechando 100% no peso total das carteiras. Assim como dentro de cada uma das carteiras, os ativos também devem fechar em 100%. Uma funcionalidade que temos aqui é que se você não colocar peso para alguns ativos, automaticamente o peso desses ativos será o que falta para completar 100%. Então, por exemplo, aqui onde é que os pesos são todos iguais, 20%, eu não precisaria ter posto esses 20%. Ele vai automaticamente distribuir uniformemente o peso de todos os ativos, assim como aqui na carteira de FIIs. E nessa outra carteira de dividendos eu também não precisaria ter posto os pesos. Só há necessidade de colocar os pesos quando há um peso maior ou menor para um determinado ativo e não há necessidade de colocar peso em todos os ativos. Claro que se eu ultrapassar os 100%, aí ele vai acusar aqui um erro, né, que a soma não fechou em 100%, e eu preciso fazer a correção, deu 108%. Então tem que diminuir 8% aqui, então eu vou diminuir 4% aqui, vou botar só 6%, e na Vivo também vou colocar só 6%. Tá? A ideia das carteiras, dessa lista de ativos aqui, ela é utilizada depois na aba Radar. Aqui nós podemos selecionar os ativos por carteira, por exemplo, aqui eu estou selecionando só os ativos large caps e assim sucessivamente. Então, depois a gente explica como é que funciona a aba Radar, mas as carteiras são utilizadas aqui na aba Radar. As carteiras também são utilizadas para fazer a alocação, aqui na aba Alocação, inclusive com os pesos, e são úteis também aqui para o portfólio, para quem é usuário Starter ou superior a Starter, para organizar o seu portfólio também em carteiras, totalizando os ativos que fazem parte de cada uma daquelas carteiras. Então, essa configuração das carteiras, por isso que ela agora está separada, não está mais dentro da aba alocação, como estava na versão 5, porque ela tem múltiplas utilidades, né? Múltiplas finalidades dentro da planilha. Uma delas é manter o histórico da rentabilidade da carteira. Aqui no portfólio nós temos a rentabilidade dessa carteira e essa rentabilidade pode incluir ativos que nesse momento não fazem mais parte dessa carteira, ativos que eu já encerrei posição. Então, uma das ideias que está por trás aqui das carteiras não é apenas uma lista dos ativos que eu tenho no momento e que são do large caps, mas também os que eu já tinha. Vamos imaginar que eu estou seguindo uma casa de análises e ela indicou para mim a venda da Gerdau. Não é mais para ter Gerdau agora. Então eu tiro o número do ranking. Ativos com ranking são os ativos onde eu deveria ter posição. Ativos sem ranking são os ativos encerrados. Ele lista aqui nos ativos encerrados.
E aí esse peso aqui de 8% não conta mais, por isso que já deu uma soma lá de 92 lá em cima. Eu tenho que colocar esses 8% em em um outro ativo. Então vou, por exemplo, aumentar lá a B3 para 14% e o Banco do Brasil para 14% para novamente fechar os 100%. Tá? Mas esse ativo eu não preciso vender posição naquele momento. É apenas um indicativo de que agora a minha casa de análise não está mais orientando a compra deste ativo. Ele é um ativo que está encerrado, mas que eu ainda posso manter posição no ativo, assim como eu posso ter outros ativos que eu não tenho posição, desculpa, que eu tenho posição, mas que não estão indicados aqui em carteira nenhuma. As carteiras não precisam necessariamente listar todos os ativos que eu possuo. E a ideia é que, à medida que esse ativo vai sendo descontinuado, né, ou não mais indicado, né, eu ia dizer desindicado, né, não mais indicado lá pela minha casa de análise, eu mantenho o histórico dele aqui, porque os proventos que eu recebi nesse ativo, os trades que eventualmente eu realizei na hora que eu vendi, ou o prejuízo ou o lucro que eu tive, vão ser contabilizados aqui na rentabilidade dessa carteira, aqui na TIR ao mês e ao ano dessa carteira. Então, por isso que é importante eu manter aqui a lista histórica dos ativos que já fizeram parte daquela carteira, independente de eu ter posição ou não deles. Tá? Outra coisa que eu tenho a possibilidade de fazer aqui isso especialmente se eu estiver acompanhando uma casa de análise, a lançar o preço de entrada, mesmo que eu não tenha comprado. Esse aqui é o preço de entrada da indicação da minha casa de análise. Tá? Normalmente, minha casa de análise indicou agora para comprar IRBR3. Eu não tenho ainda IRBR3, né? Então eu vou marcar aqui que IRBR3 está sendo indicada para comprar com um peso de 2%, reduzindo aqui um pouco o peso do Banco do Brasil, né? E eles estão indicando a compra agora por 4. O preço de entrada é 4,50 nesse momento, estimando que nós vamos chegar em 12. A data de entrada aí vai ser a data de hoje, que é 26 de fevereiro, tá? De 2022. Tá? Então, se a minha casa de análise está indicando, eu já coloco ele aqui nessa, mesmo que eu não comprei ele ainda, mesmo que eu não tenha ainda firmado posição no ativo, mas eu já sei que a partir de agora esse ativo está indicado. Então, eu vou seguindo aqui, digamos, as orientações que estou recebendo da casa de análise. E aí, na hora de eu fazer o meu balanceamento da carteira aqui, na aba alocação, ele vai indicar para eu comprar esse ativo se eu ainda não o tenho. Se eu já tenho esse ativo, eu posso incluí-lo aqui, e aí a melhor alternativa é você marcar a data de início sua, a data que você já tem o ativo. Isso pensando em novas funcionalidades que a planilha vai ter na versão 6.2, mas quando a gente chegar lá, a gente explica para vocês uma outra função que essa data de início e data de fim tem. Aqui na versão 6.1, essas informações aqui são apenas informativas, né? Então aqui, por exemplo, eu já tinha colocado aqui uma simulação. Vamos imaginar aqui que a VEG, nessa data, ela foi indicada à venda, né? A IOSP e a Goal eu já coloquei aqui que está indicada à venda, né? Então eu poderia para indicar a venda significa que esse ativo perdeu o ranking, né? E automaticamente perdeu esse percentual aqui também. Mesmo que eu tenha aqui 6%, já não conta mais lá em cima, ele não soma mais esse percentual lá no total. Ficou lá em 90%. Então, preciso aumentar, vou aumentar um dos ativos aqui para 20%, só para manter o total. Um ativo pode fazer parte de mais do que uma carteira. Por exemplo, aqui eu tenho o Vivo figurando aqui na carteira de Large Caps e tem Vivo também na carteira de dividendos. Tem o Banco do Brasil e Banrisul, também na carteira aqui BB Seguridade, né? Estão aqui nas duas carteiras. Né? Eu posso ter um ativo pertencendo a mais do que uma carteira. Isso é interessante, né? Porque ele é um ativo que
teoricamente eu deveria ter, né? Porque ele atende a duas estratégias de investimento das minhas estratégias. Bem, eu acho que era isso em relação à aba de configuração das carteiras. Em outros vídeos a gente explica como essas configurações elas serão úteis para as demais abas. Abraço, bons investimentos!